Manos. Mano Dal Ponte, o Manos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984-410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho. Olha aqui, Réveillon em Alto Mar, com show de Wesley Safadão, Gustavo Lima, Luan Santana e muito mais. Ou seja, você quer cair na folia, já sabe o que vai ser, né? Em Alto Mar, né? Já sabe, você quer ir, né? Você quer festa pura. De 29 de dezembro a 2 de janeiro, cabine com varanda, all inclusive com pacote de bebida, embarque e desembarque prioritário e restaurante exclusivo, embarcando e desembarcando em Santos, passando por Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Se você sobreviver, você vai pra Búzios, porque o Wesley Safadão, Gustavo Lima e Luan Santana, né, não vai sobreviver muita gente. Tudo isso por 12 de 1.019 por pessoa, tá? Isso aqui é pra quem quer fazer festa de verdade e viver uma experiência inesquecível em Alto Mar. Você vai acessar Ícaro Turismo agora, vai chamar no WhatsApp 999784368. Você vai fazer a sua compra, a sua reserva online. Olha aqui, Réveillon em Alto Mar, Wesley Safadão, Gustavo Lima e Luan Santana. Chegou o seu momento. Prepara o hipoglose e a camisinha que o bicho vai pegar. Tá bom? 12 de 1.019. Essa promoção é boa, né, cara? Compra online, vai, entra aí, icaroturismo.com.br. O cara que tá aqui, bruxo, grande amigo de longa data, médico, veio aqui bater um papo comigo, né? O pai esteve comigo aqui, foi o quê? 15 dias, meu querido Júlio, e ele leva o mesmo nome, né, cara? Aqui, doutor Júlio César De Luca, filho. Bruxo, que prazer te receber, cara. Tudo bem? Prazer é meu, mano. Amigo de longa data já, amigo da família, amigo pessoal e conterrâneo, né? Conterrâneo. Mais um içarense aí pro mundo. Tá, aí você morou quanto? Você morou 3 anos em Floripa? Também teve uma passagem de quase 3 lá? 2 anos. 2 anos. Na residência foram 2 anos. Não, mas você já fez residência lá, já querendo voltar pra cá. Você queria voltar pra cá ou não? Isso, na verdade eu fiz eu fiz medicina aqui na Unesc, né? Me formei em 2015. Depois eu fiz a residência aqui no Hospital São José de Cirurgia Geral. E depois da cirurgia geral eu quis fazer ainda uma subespecialização em cirurgia do aparelho digestivo. Tá, mas você foi pra medicina no caso do teu pai, cara, ou não? Foi uma influência direta ou não, cara? Não, pior que não. Não foi mesmo? Não tá, teve. Ele nunca. Ele sempre trabalhou em gestão hospitalar, mas não é médico, né? Então não teve muita influência, não. Na verdade, ele vê uma outra, né? Outra face da gestão hospitalar, né? Muito diferente do que o médico vê, inclusive. Totalmente diferente, né? Então... Você conversa muito com ele sobre a área da saúde em si, cara? Vocês trocam muita ideia ou não? Sim, a gente conversa todo dia, né? Sempre quando eu tô no hospital, vou lá pegar um cafezinho na sala dele, a gente conversa, mas querendo ou não, ele tá do outro lado, né? Ele tá no lado da gestão, que vê o lado mais do hospital, e o médico acaba vendo o lado mais do médico, do paciente, da saúde, da saúde, da cirurgia. Ele vê o lado da gestão, né, cara? Isso. Ele tem que mas passar. o lado o hospital, querendo ou não, é uma empresa, né? Tem que dar resultado, enfim. Mas essa visão, Júlia, essa visão, por exemplo, que você recebeu dele, que a visão de ver o outro lado do negócio, da administração, faz você também um médico melhor? Faz você conseguir enxergar um todo de uma maneira até diferente, cara? Na verdade, o que acontece? O médico, muitas vezes a gente fica focado em tratar o paciente, em dar um bem-estar pro paciente, tratar a doença, e muitas vezes esquece que tem várias coisas envolvidas além do paciente, né? Então, a gente tem um consultório também, então tem enfim, do meu lado, as cirurgias, que tudo isso é um conjunto. Então, a gente não pode ficar só focado em tratar uma doença e esquecer do resto. Então, a gente tem que fazer tudo isso dar certo, é uma engrenagem, né? O médico faz parte dessa engrenagem. Faz parte dessa engrenagem. Então, muitas vezes a gente tem um consultório que funciona como se fosse uma empresa, mas a gente fica focado só no paciente e esquece de treinamento da secretária, hoje tem o marketing, hoje tem tudo. Então, às vezes a gente é a pessoa física e a gente esquece que a gente tem todo um contexto conosco, né? Mas mesma coisa, todos os médicos que eu entrevisto, todos os amigos, cara, eles relatam a mesma dificuldade, que a faculdade não ensina o médico a ser administrador. Né? Você tem um grande exemplo de administrador em casa da área da saúde, mas isso também te ajuda a ser um administrador melhor ou não? Realmente a faculdade de medicina, desde a formação aí do ensino médio, depois nas faculdades, seja de medicina, outros a gente não tem educação financeira, a gente não tem administração, a gente não tem nada, né? E lá na medicina a gente quer só
A gente só aprende na faculdade a realmente tratar o paciente e esquece que depois a gente vai ter que administrar um consultório, como eu falei, vai ter que administrar funcionário, né? Tem a questão de dinheiro também, que tu tem que ter uma gestão sobre isso, a gente sai muito cru. E realmente eu tenho esse privilégio de também ter um auxílio aí, né? Um pouquinho, uma consultoria de graça, né, cara? Exatamente. Me diz uma coisa, por que você escolheu o aparelho digestivo, cara? É paixão? Porque eu pergunto pra todo médico, cara, tá? O que você olha? Diz, eu me apaixonei por isso, vi uma coluna e adorei. Então, mano, assim, tem bastante de vocação, né? Mas lá na medicina, ali no final da faculdade, a gente vai passando por várias áreas e eu já sabia que eu queria algo cirúrgico. Né? O negócio era meter a faca. Então, assim, pela satisfação de resolver a dor do paciente, de ver um bom resultado. E aí acabei optando pela cirurgia geral, né? Então, fiz ali 2 anos de cirurgia geral e durante a cirurgia geral a gente passa em várias subespecialidades. Cirurgia vascular, urologia, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica. E durante a cirurgia geral eu acabei indo para esse lado da cirurgia do aparelho digestivo mesmo, né? Cirurgia oncológica do aparelho digestivo, cirurgia de hérnias, vesículas, cirurgia bariátrica, enfim. E só que na cirurgia geral ainda precisava de mais uma subespecialidade para mais um plus, né? Isso, para voltar realmente mais preparado, né? Então, porque na medicina a gente tá sempre correndo atrás, né? Então a gente nunca tá pronto, né? Então, o médico nunca para. Aí depois da residência de cirurgia geral eu fiz outra prova, que é como se fosse um vestibular para residência médica, e passei lá em Florianópolis, na cirurgia do aparelho digestivo. E aí fui para Florianópolis fazer cirurgia do aparelho digestivo para dar uma lapidada no que eu já tinha de conhecimento cirúrgico, digamos, né? E aí lá no aparelho digestivo a gente passa, né? Em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, passa em coloprocto. E onde eu fiz tinha uma parte muito forte de cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo. Lá é uma referência do SUS no estado, então a gente tem muito paciente, inclusive daqui, que vai para lá operar. E eu voltei de lá já querendo focar um pouco mais nessa parte da cirurgia bariátrica mesmo. Então, por esses caminhos aí. Mas você já chega aqui fazendo cirurgia bariátrica já? Não, na verdade. Não é bem assim. O que acontece? Eu cheguei aqui em 2020. Eu cheguei final de fevereiro, deu 15 dias, explodiu a pandemia. Então, por aí tu tira, né? Saía na rua pra ir pro sobreaviso, parecia um deserto, não tinha ninguém na rua. Então, como era o mais novo que cheguei aqui na época, eu fazia bastante plantão cirúrgico já, né? E até o pessoal passava bastante, ninguém queria sair, medo de hospital, enfim. Loucura, né, cara? E aí, aquele ano ali, praticamente parou tudo, né? De cirurgia eletiva, né? Era só se falava em Covid, em leito pra UTI, então ninguém queria ocupar leito pra cirurgia eletiva. Então, foi um ano que praticamente foi só operando urgência, digamos, né? Mas acabou operando alguma muita urgência ou não? Bastante. E só um pouquinho pra frente, só um pouquinho. O mic um pouquinho. Aí foi melhor. E na verdade, naquela época da pandemia do Covid, a gente acabava operando casos mais graves de patologias inflamatórias. Trauma tinha pouco, porque não tinha festa, ninguém podia sair de casa. Tinha nada, o pessoal só bebia em casa, então não tinha acidente, não tinha acidente de moto. Então isso aí baixou bastante. Mas aí o paciente tinha um apendicite e ficava em casa, com dor, tomava um remédio, todo mundo com medo de ir pro hospital. Então acabou que os pacientes chegavam mais graves depois pra operar, né? Mas isso não acumulou depois, cara? Essa galera segurando... Acumulou. Primeiro que durante a pandemia a gente acabou operando casos mais graves, né? Como eu falei, um apendicite ou uma úlcera, enfim, o paciente ficou em casa e chegou mais grave, né? E depois, no outro ano, acabou represando, por exemplo, cirurgias eletivas, né? Cirurgias de vesícula que o paciente não fez e a vesícula inflamou, teve que ir pro hospital. Então isso aí, até hoje, a gente tá pagando, né? As filas estão aí, os pacientes... Depois, os pacientes foram vendo que a pandemia, que o Covid acabou ficando como uma... Ele não foi embora, ele ficou, tem gente até hoje que fica com Covid, veio a vacina, enfim, a gente acabou convivendo com a doença e teve que tocar as outras... Mas você não ficou com medo como médico, cara? Eu entrevistei, tantos amigos, né, então, velho? A gente ficou com medo, né? A gente tinha o isolamento, enfim, né? De visitar pai, mãe, sogro, sogra, a gente ficava em casa. E aí, como eu comentei, eu ficava muito indo pro hospital. E na época a gente ainda tinha que fazer os procedimentos nos pacientes com Covid, né? Traqueostomia. Então tinha que fazer, né? Não tinha, a gente se cuidava. E no fim, como a gente, no hospital, pouca gente pegava, né? Porque a gente usava muito EPI, né? Máscara, se cuidava muito, óculos. Né? Então, quando
pessoal pegou era sempre em festa de família, em churrasco. Era o contrário. Era né? o contrário. De pegar a doença fora. Fora, não no hospital. Então a gente acabou convivendo com isso. E foi um ano de bastante experiência esse começo do Covid aí, porque foi quando eu cheguei, comecei a trabalhar e já peguei o Covid. Tô louco pra trabalhar, aquela coisa, né, cara? Então eu trabalhei bastante, mas não foi exatamente como esperava, mas a vida é assim, né? Tá, mas você opera muito pelo SUS, é isso? Eu opero, o que acontece? Hoje pelo SUS particular, como é que é? Eu opero bastante cirurgias eletivas, tá? Pacientes privados, cirurgias de hérnia, vesícula, refluxo. Meu foco hoje é em cirurgia bariátrica, né? Como a gente vinha comentando. E eu também opero cirurgias SUS no Hospital de Sara, né? E eu faço sobreaviso cirúrgico no Hospital de Sara e no Hospital São José. No Hospital de Sara, se tu não operar também, daí ia ter alguma coisa errada. Daí não ia dar. Então, a gente opera bastante urgência, né? Apendicite, traumas abdominais, enfim, acidentes. Já operou amigo, velho? Já pegou algum amigo, cara? Já operei alguns amigos. Um que eu operei o ano passado, acho que foi o ano passado. O cara sabia que você tá operando ele ou não? Porque, pô, às vezes o cara chega num trauma ali. Sabia. Operei o Joy, meu grande amigo Joy. Ele me ligou de manhã dizendo que tava com dor abdominal. Eu assim, cara, eu acho que é apendicite isso aí. Aí ele foi pro hospital. E à tarde já tava operando ele. Já tinha ido lá. Mas apendicite hoje é um negócio tranquilo, né, Juninho? Tranquilo. Não é mais a gente faz por vídeo, né? Os cortes, pequenas incisões. Dependendo, vai até pra casa no mesmo dia, né? É mesmo tranquilaço, cara. Me lembro um amigo meu. O que acontece? Quando o diagnóstico é precoce, é tranquilo. Mas hoje em dia ainda tem gente que morre de apendicite. É mesmo? Porque estoura a parada? Porque aí o apêndice ele pode perfurar, né? E aí se ele perfura, pode vazar fezes para a cavidade abdominal. E aí o paciente faz um quadro de sepse. E aí complica. Então, só que o que acontece, né? Hoje a gente tem o diagnóstico cada vez mais precoce, né? Às vezes o paciente chega lá, já faz um ultrassom na hora, já é chamado cirurgião, é operado na mesma hora. Quer dizer, já resolve, né? Já resolve. Aí, nesses casos, às vezes o paciente não precisa nem usar antibiótico para ir para casa, por exemplo. Bom, negócio tranquilo. Então... Tá, e obesidade entra na sua vida quando, cara? Porque também a cirurgia bariátrica, ela tem essa característica, né? Porque você muda a vida de um cara de verdade, você muda muito. Exatamente, mano. Então, como eu vinha falando, né? Foi lá na minha residência de aparelho digestivo, como a gente tinha um contato muito constante na cirurgia bariátrica lá. Era o que? Direto, uma atrás da outra lá? Tinha bastante ambulatório, a gente lá tinha todo um serviço que ele é referência no estado, então a gente tinha as reuniões multidisciplinares, né, com os pacientes, com equipe de endocrinologia, psicólogo, e lá, durante a residência, que eu comecei a me apaixonar por essa área do tratamento cirúrgico da obesidade. Por quê? Justamente por isso que tu comentou, pelo poder que a cirurgia tem de transformar a vida das pessoas, né? De transformar positivamente. Porque muita gente acha que a cirurgia bariátrica é para perder peso, né? Isso aí acaba sendo uma consequência. Porque é um paciente obeso que muitas vezes não tem nada de qualidade de vida, não consegue brincar com o filho, não consegue amarrar um cadarço, e ele faz a cirurgia bariátrica e ele começa a ter uma vida social, né? Que entra no conceito de saúde, né? Que a saúde não é só a ausência de doença, mas, né? Mas, Julinho, mais difícil é tratar a mente dessa pessoa, cara, porque... O que acontece? É por isso que no tratamento da obesidade, ele, em qualquer circunstância, né? Seja ele clínico, endoscópico, cirúrgico, ele é sempre multidisciplinar, né? Como a gente comentou ali, a cirurgia é a parte mais tranquila. Em uma hora e pouco a gente vai lá, opera o paciente, 2 dias ele está em casa, opera por vídeo. Mas o principal é o pré-operatório, né? A gente preparar esse paciente, tanto com exames quanto as avaliações, preparar a cabeça desse paciente com psicólogo, psiquiatra, né? Nutricionista, porque depois da cirurgia, então, são 2 etapas que são as mais complexas, que é o pré-operatório e o pós-operatório. Mas eu imagino que a cirurgia ela é muito ruptiva, porque você não tem um tempo de maturação depois da cirurgia, tua vida muda a partir da hora que você acorda. Exatamente, por isso que os pacientes às vezes demoram muito para procurar o cirurgião, né? Então, assim, hoje em dia tem muita informação na internet, né? Bastante besteira, mas tem bastante informação, então o paciente chega pro cirurgião já sabendo tudo, né? Às vezes tu vai perguntar, o cara já tá há 5 anos pesquisando e fala com um, fala com outro. E aí, é como tu falou, ele operou, 2 dias ele tá em casa. E a vida tem que mudar, né? E a vida é obrigada a mudar dali pra frente. Não tem como ele comer o que ele comia, não existe mais isso, né? Então, querendo ou não, às vezes é um choque na vida do paciente, e por isso que a gente
é obrigatório, né? Então isso aí é protocolar, não existe um tratamento cirúrgico só com um tratamento de obesidade só com cirurgião. Ele é sempre multidisciplinar. Agora me diz uma coisa, agora que eu vejo na cabeça, porque tem alguns amigos e amigas que tiraram a vesícula e dizem que não podem mais beber, que eles bebem e ficam loucos. Tem uma relação direta uma coisa com a outra ou não? Não, da vesícula não, mano. Não. Vesícula hoje é uma cirurgia também... Eu sei que a bariátrica, pô, o cara não tem como beber o que ele bebia também, porque é impossível. E a quantidade de álcool, a pequena quantidade já muda também, né? Isso, da vesícula não tem muita relação, não. Passou ali um mês da cirurgia, pode beber assim, tranquilo, né? Fase de adaptação. Da cirurgia bariátrica, né? O que acontece? O paciente não pode fazer a cirurgia e começar a beber, né? Então, assim, tudo tem que ser depois de 3-4 meses, a gente libera o paciente para comer tudo, por exemplo, depois de 3-4 meses. Só que ele não vai mais conseguir comer um prato de comida, não vai conseguir numa churrascaria, na pizzaria, ele vai ter que comer pequenas porções. E com a bebida é a mesma coisa. Ele até pode beber, mas tem que ser socialmente. Não, o que eu sei que... Então acontece que o paciente... Desculpa. Não, vai. Acontece que o paciente bariátrico, às vezes ele bebe um copo de chopp e já fica... Fica loucaço, cara. É isso que eu ia te falar, cara. Os amigos fizeram... Então, e tem pacientes que são ao contrário, que bebem bastante... Os operados? Operados. E que bebe. E não faz diferença? E não ficam, não atinge aquele grau de... absorção? Então isso aí a gente não consegue saber antes da cirurgia. É bem relativo de paciente para paciente, mas geralmente... O que cada um vai ter? Mas geralmente é isso, né? O paciente bebe menos e acaba tendo o mais efeito. Mas... Novamente, por isso que o tratamento da obesidade ele deve ser multidisciplinar, porque o paciente não pode contar a ansiedade dele da comida em outro vício, né? Não pode trocar o vício, né? Agora tem uma coisa, eu já conversei com tantos amigos que fizeram a cirurgia, cara, cara, 99% falam que o único arrependimento foi não fazer a cirurgia antes, né? Só que eu me lembro que tem um que falou que se arrependeu de ter feito, sabe assim, ele falou que não gosta da vida dele, entende, um amigo. Acontece isso, cara, do cara chegar pra te falar que me arrependi de fazer? Então, mano, realmente, né, a maioria dos pacientes que chegam já com 15 dias, um mês de operado, a primeira coisa que eles falam é isso: doutor, por que eu não fiz antes? Né, porque eles têm muito medo, o paciente tem medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer, né? Morrer na cirurgia. Né? Então, principalmente eles falam, não, eu não faço porque eu tenho medo. Então, hoje a cirurgia bariátrica, ela cada vez mais segura, tanto as equipes estão mais experientes, os cirurgiões estão mais especializados, os materiais usados, os grampeadores são altamente modernos, o acompanhamento pré-operatório, né? Então o paciente ele passa no cardiologista, ele passa no pneumologista, ele passa no anestesista, então ele chega na cirurgia já com tudo pronto. Então é um paciente que ele já chega redondinho para operar. Tá, então o risco cirúrgico hoje, ele equivale a uma cirurgia cesariana, uma vesícula, né? Então o risco realmente é baixíssimo. Então os pacientes se prendem no mito de risco operatório. Que não é aquela cirurgia também de antigamente. Antigamente era cirurgia feita por corte, aberta, então assim... negócio... 30 anos atrás, a gente ouvia muita gente falar que fez e morreu. Hoje em dia não existe mais isso. O risco é baixíssimo. Então, os pacientes, principalmente a maioria, se arrepende de não ter feito antes. Agora, é uma cirurgia, né? Toda cirurgia tem um risco, seja ela de vesícula, de hérnia, né? Então, a importância do acompanhamento multiprofissional. E outra questão, tu falou que o paciente conhecido teu se arrependeu. Ele fala que não queria ter feito. Então assim, eu não sei há quanto tempo ele fez, né? Antigamente a gente tinha muita cirurgia que ela era mais desabsortiva, né? Então o paciente perdia muito nutriente, ele emagrecia demais, tá? Então... Aquele cara parece doente. Aquele que, hoje em dia, tu vê o paciente bariátrico que tá na academia, que tá forte, então... Antigamente o pessoal perdia muito e não tinha um acompanhamento. Né? Então eram técnicas que eram feitas que hoje a gente praticamente não realiza mais. Bem mais agressivas, né? Que eram mais agressivas essas técnicas. Os pacientes ficavam realmente meio amarelos, com cara de doente. Então eu não sei exatamente qual foi o tipo de cirurgia que esse teu colega fez. E outra questão, muitas vezes o paciente se arrepende porque tem reganho, outras questões, mas geralmente quando a gente vai consultar, porque às vezes acontece que o paciente operou há 10, 15 anos atrás, operou em outro local e cai pra gente, né? Consulta, porque sabe que a gente é cirurgião bariátrico, e aí a gente vai ver, na verdade, aquele paciente ele tá há 10 anos sem tomar uma vitamina, sem fazer exame de sangue. Entendi. Por isso que o tratamento para ele não deu certo. Na verdade, a cirurgia, ela hoje é o melhor tratamento para obesidade a longo prazo, né? Para obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40.
Mas... Tá, mas você não tem só a cirurgia, você tem balão também, é isso? Hoje em dia tem balão. Tem balão também, que é outra técnica. É outro tratamento. Eu lembro do Faustão, cara, que o Faustão botou. Eu lembro que o balão, eu não sei se foi nessa época que o balão acabou ficando famoso no Brasil, porque o Faustão botou um balão. E aí, sabe, divulgou, um balão eu não lembro, porque eu acho que eu sou um pouco mais novo que tu. Pois é. Cara, não, mas vamos lá, então o que acontece? O tratamento com um balão intragástrico, ele é um tratamento endoscópico, né? Então, assim como a cirurgia, que tem que ter indicações precisas, o balão também tem. Se eu botar o balão num paciente com IMC acima de 40, por exemplo, ele não vai ter resultado bom, porque o balão não é para ele, tá? Então, pra gente classificar tanto a indicação do balão quanto a da cirurgia, a gente usa o IMC, né? Se for lá no meu site, lá drjuliodelukafilho.com.br, vai ter uma tabelinha, tem uma calculadora de IMC, tá? Então, se o paciente tiver IMC aí de 27, que é o sobrepeso, até um IMC de 30, 31, a gente tem uma indicação de colocar o balão intragástrico nesse paciente, tá? Que é um paciente que vai ter bom resultado. Por quê? Porque hoje com o balão, se um paciente tem 100 quilos, a média de perda de peso é de 10 a 15%. Tá? Então assim, o paciente tem 100 quilos, ele quer perder 10, 15 quilos, com o balão vai ser uma boa ferramenta para ele, tá? 31 é o obeso, tá meio ruim, né? Não, no meu não, botei aqui qualquer número aqui no site. Achei que era o teu. Deu escrito obesidade aqui, fiquei preocupado aqui. Então, de 30. Então, se o paciente tem um IMC aí até de 30, ele tem a indicação do balão. Então, é um mecanismo provisório que a gente coloca, e o principal do balão, ele tem um acompanhamento com um psicólogo, com um nutricionista e atividade física enquanto ele está com o balão. Por quê? O balão, ele é um pontapé inicial para um novo estilo de vida, né? O paciente bota o balão, perde 10, 15 quilos, só que daqui 6 meses, 1 ano, eu vou tirar esse balão. E a hora que eu tirar, se o paciente não continuar fazendo o que tem que ser feito, com dieta, mudar os hábitos, atividade física, ele vai ter reganho. Então, por isso que tem a indicação do IMC pro balão intragástrico. Tô vendo aqui, não gostei desse teu site. Não gostasse muito? O resultado deu aqui, não achei legal isso aqui. Quanto é que deu o teu aí, mano? Não vou ficar falando, cada um faz o teu cálculo. Tá, depois a gente conversa. Vai ter conversa depois fora aqui, complicou. Mas, por exemplo, um cara com um IMC de 30 já dá pra botar o balão? De 30 dá. Ele vai ser um bom candidato pro balão. Provavelmente, se ele tiver um acompanhamento, ele vai ter um bom resultado. Mas perde peso rápido, Júlio? Como é que é? Perde. O que acontece? O balão, geralmente, ali, nos primeiros 3 meses é quando tem a maior perda de peso. Ele não deixa tu comer? Não cabe? O balão, ele ocupa um espaço dentro do estômago, tá? De mais ou menos 700 ml. É um balão de silicone, balão mesmo. A gente insufla com soro e um líquido azul, né? Mais ou menos 700 ml. E o paciente vai ficar com esse balão 6 meses. 6 a 12 meses, dependendo da marca e do modelo. E aí, como ocupa um espaço dentro do estômago, o paciente vai sentir mais saciedade, né? Ele vai comer poucas quantidades e já vai se sentir cheio. Entendi. Então, o mecanismo de perda de peso do balão, ele é totalmente restritivo pelo balão ocupar um espaço dentro do estômago. Mas não tem contraindicação? Existem algumas contraindicações. Por exemplo, paciente que já fez cirurgia bariátrica não pode botar o balão. Porque o estômago já foi operado, mudou a anatomia. Então, isso aí é bem comum. Pacientes que tiveram reganho e querem botar o balão. Então, isso aí é contraindicação. Mas o cara volta ao peso normal, o bariátrico, pode voltar ou não? O peso que tinha antes? Pode voltar, então, e tem uma raridade dos pacientes que às vezes até passam do que tinha antes. Mesmo? Então esse paciente aí, na verdade, às vezes os pacientes não têm uma humildade, digamos, de reconhecer, né? Então às vezes eles procuram um atendimento falando, não, eu acho que minha cirurgia deu errado, a técnica foi mal feita. E a gente sabe que isso é a minoria dos casos, né? A maioria dos casos que tem reganhos é que o paciente fez a cirurgia e chutou o balde. Ele não acompanhou mais com ninguém, nunca mais foi numa nutricionista, e aí ele se sabota, né? Porque ele não consegue comer grandes volumes, mas ele consegue ingerir grandes calorias. Então ele come doce, ele começa a beber, ele toma refrigerante, ele não... E aí esse paciente, ele pode ter até 5 a 10% dos pacientes podem ter reganho, né? Caraca, velho. Então, não é milagre, né? Mas sabe que todo gordo que eu conheço, ele não é do doce, né? Todo gordo, ele fala, mas eu não sou do doce. Você pode ver, o cara tá... Mas quando abre uma barra, come 25 caixas de bis. Eu não sou muito do doce, eu sou mais de salgado, você fala, cara. Na verdade, a obesidade, ela tem questões genéticas, né? Que a gente sabe, então tem pacientes que realmente já tem uma genética para obesidade. Mas tem as questões comportamentais da dieta mesmo, né? Do que tu come, tudo, né? Então isso envolve, né? A obesidade, ela é uma doença, ela tem CID, né?
ela tem CID, então muitas vezes o paciente chega pra gente, a gente pergunta se tem algum problema de saúde, ele diz que não tem. Mas a gente vê e sabe que ele é obeso. É obeso, então, né, cara? ele não reconhece, né? Hoje a gente cada vez mais tenta quebrar. Mas é uma isso, luta né? pra medicina, né, cara? É uma Quebrar luta, isso, né? Quebrar, para os pacientes entenderem, não só os pacientes, né? A população, né? Entender que a obesidade é doença, né? Então, não é de um dia pro outro, né? Mas já tá mudando. Né, com certeza. Doc, prazer de receber. É só entrar lá, vai, doutor, procura lá, doutor Júlio De Luca, né? Filho, só procurar lá o site, bater um papo, se precisar de você. Procura o site. Espero não precisar também, né? Já procura o site, já vai ter a janelinha pra consulta, tem o Instagram, tem tudo pra gente poder tirar as dúvidas aí que precisar. Doc, prazeraço te receber. Valeu, meu velho. Brigadão. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Se teu MC deu 31, começa a te preocupar. Não que o meu tenha dado. Somos todos humanos.